Por exemplo, a Astaroth, né? É conhecida como uma Lilith, né? Lilith aparece nessa Bíblia dos judeus ou não? Ou só na parte mística? Aparece. Aparece? Aparece na... Eu não sei se é no Mas livro não de- como a primeira mulher de Adão. Não aparece como... tipo assim, Deus vai nos livrar do espírito que assola meio-dia e o mal que assola meia-noite. Então, tem a hora que fala Lilith. Essa palavra tá na Bíblia. Quem que é essa, Homer? Uma das representações de Astaroth. Tá. Tá. Que bonita essa imagem. Interessante, né? Tem uma corrente ali, né? A corrente tá mesmo. na mão ali, Os tem que olhos interpretar vendados. isso aí, né? E várias asas, né? Pelo que eu tô vendo, não é isso, Homer? Isso. Então, Vilela, tem gente que diz que enquanto com essa galera aí rola mó love, né? Relação, né? Então existem cultos e... Até pra invocar isso daí. E você vê em filmes, né? Não sei o quanto disso pode ser verdade. Dessas relações nascem pessoas aqui que têm papéis importantes no mundo das trevas, não é? Exato, igual na mitologia grega. O cara é filho de Zeus, pô. Não, mas são feitos em rituais com esses demônios. Eu não sei se os demônios incorporam alguém. Não. Não? O procedimento não é assim, não. Eles aparecem mesmo? Pode acontecer isso que você falou. Um cara possuído engravidar uma mulher. No advogado do diabo, não tem um negócio desse? Você sabia que eu tô investigando essa história? Qual? O do filme? Do filme e relacionando a tudo isso. E tem tudo a ver, porque Você assistiu, né, Homer, esse filme? É obrigatório. Sim, muito bom. O que eu tô investigando, cara? Advogado do diabo e tudo a ver com Enoque. Tá. Anjo ou demônio engravidando mulher. Certo. Cara... Porque lá ele tem relação com a mulher dele? Ele estupra a esposa. Cara, é verdade. Que é a Scarlett Johansson, não. Como é que é o nome dela? Que fez aí o Mad Max aí, que é a sul-africana lá, grandona, loura. Charlize Theron. Charlize Theron. Tá. Só que ela tá com o cabelo cacheado. Verdade. Tá fazendo papel de mulher do interior. E pra ela é meio como um sonho, né? O que acontece. Mas né? ele barbarizou. Isso existe, Vilela. Isso existe. Tem vários relatos. Né? Existe até a noiva nacional de Satanás, que é uma bruxa que é escolhida, e ele arrebenta com ela. Mas qual que é o intuito? É gerar alguma coisa ou não? Não, é só ele passar o cerol lá. Ele se diversão, tá? É playground. Às vezes rola também, né? Então, assim, existem, como você tinha falado, o cara possuído engravida a mulher, existe. E o neném nasce fora do normal. Porque na hora ali do cara já... Passa alguma coisa. Foi soltado uma eletricidade que gerou uma mutação genética no espermatozoide. Mas nos ritos de fertilização, são os ritos mais antigos que existem, né? A galera geralmente fala assim que a profissão mais antiga é mulher de programa. E talvez um dos cultos mais antigos são os cultos de fertilização, que são os bacanais. Começa assim, né? Culto de fertilidade. Por quê? Porque a galera dependia da terra para comer. Se a terra não produzisse, o cara passava fome. Então ele pedia para os deuses ali, poxa, traga prosperidade e fertilidade para a terra. Aí os deuses falavam, vamos fazer melhor? Eu desço aí, a gente faz uma festa aí, já ninguém é de ninguém. Então, assim, os cultos de Eleusis na Grécia, os cultos das Saturnálias em Roma, os cultos ao deus Baco, que são as bacanalhas, por isso que é bacanal, né? Então, são os cultos de fertilização. Nesses cultos que acontecem fertilizações mesmo, mulheres saem grávidas, como é que é o sistema? Primeiro, esses seres espirituais se apresentam de uma forma feminina e o cara tem uma relação ali com o ser. O ser pega o espermatozoide, altera e depois o ser assume uma forma masculina e insemina isso na mulher. Tá. Entendeu? Na prática, é uma inseminação artificial, a fertilização in vitro. Entendi. Entendeu? Então eles não trabalham a partir do nada. E eles não têm esperma deles. Eles pegam o esperma mono, alteram e botam na mulher. Aí você começa a viajar. Tem uns caras estranhos assim que pode ter sido fruto disso. O próprio Elon Musk. Viajando, claro. Não, mas, pô, ele tem umas reações meio estranhas, né? Não ele tem um tipo físico estranho também. Ele é meio deformado, né? Total, né? O tórax dele, já viu ele sem camisa? Já. Ele é todo meio empenado, né? Eu vi uma entrevista o entrevistador falou uma coisa meio estranha pra ele.
Pegou até mal, assim, parecia Sério? que o cara tava dando uma cantada nele. Falou o quê? Mas era um entrevistador que é tipo um cara que tem um canal que bomba demais na Índia. Sei. Porque a Índia também você tem 1,5 bilhão de pessoas, dá pra ter canal monstruoso, Pô, né? que você nem conhece aqui. Imagina o Brasil com 1,5 bilhão, né? Ô, louco. Inteligência limitada tava com 600 A AdSense da milhões. gente tava bombando. Pô. Aí, ó. Mas pega uma de corpo, assim, que... Ou ele sem Ele camisa. sem camisa é. na praia, ele tem um tórax estranho, né? Um pombo, né? Parece um pombo. É. O cara chegou pra ele e falou assim: pô, fiquei surpreso com a sua presença física, porque você não parecia que era tão grande assim, tão forte. Aí ele até zoou, fez assim, né? Mas parece que você não tem ideia do tamanho do cara olhando na internet foto. Entendi. Parece que o cara é muito maior do que parece, né? E tem aquelas pessoas que já são grandes, mas elas parecem maiores por alguma coisa. Ele tem alguma coisa O diferente. Silvio Santos era um cara assim, que você viu o Silvio Santos, parecia... Era uma figura que parecia um boneco de cera. Eu não tive o prazer de Eu encontrei ele na conhecer. rua, cara. Ah lá. Nossa, velho, é muito estranho. Ele tem um porte meio estranho, né? Um tórax. Essa foto nem tá tão estranha. Tem uma que o tórax tá bem pra frente. Pra frente, mas né? não de forte, assim. Uma coisa meio deformada mesmo, né? E o cara é gigante, Aí né? tá com o corpo do Homer aí. Tá até bem, né? Homer sem Igualzinho, camisa. cara. Eu só fiquei com pena dele, brancão, pegar esse sol aí, que ele não dorme à noite, não. Cara, isso daí vai Lembra as costas ardendo? não não dorme. vai tá ardente. É Não, igual não um dorme camarão. de jeito nenhum. Camarão da Malásia, né? Que é gigante o camarão, né? É. Então, cara, por que eu tava falando nisso, Vilela? Até queria ver a tua opinião. No caso do Advogado Diabo, o Keanu Reeves, que é o personagem Kevin Lomax, né? Que é o nome Um dele. advogado Ele é um advogado lá do interior, cara. bem promissor, né? E aí ele É contratado por uma... vai pra Nova York. Então ele é um cara que saiu do nada. Vai pra uma empresa A grande. mãe dele é uma senhora muito simples da roça. Verdade. A namorada dele também, que é a Charlize Theron, uma menina do interior. É todo mundo do interior que foi pra... É tipo Guns N' Roses, né? Welcome to the jungle, né? Cheguei na selva. Então, o que acontece? Você vai ver que tem um determinado momento no filme, não sei se você se lembra, Vilela, que a mãe do Keanu Reeves encontra com Com o Al Diabão. Pacino. Com o Lúcifer. E ela lembra dele, porque foi ele que engravidou ela. Ah, lembro. É, daí, ela é aí fica- que você junta as peças. Ela né? fica toda... Lembro. Aí eu comecei a ver a recorrência dessa história. De Mulheres simples, sem recurso, que um cara grandão vai lá e engravida ela e some. some e deixa o filho crescer lá. Cara, se você E depois, em algum momento da vida, vai resgatar esse cara aí resgata o pra cara alguma coisa. tipo 18 anos, né? A história do Mastral é isso, cara. Sério? A história do Mastral Eu não sei a história dele. Qual que foi? Ele insinua que o pai dele não era o pai dele, que o personagem lá do livro lá seria o verdadeiro pai dele que engravidou a mãe dele num período que o pai e a mãe tinham brigado. E sumiu. E aí depois, quando ele tinha 18 anos, os caras vieram atrás dele. Então, cara, eu comecei a ver o quão recorrente é essa história. Você vê isso, por exemplo, a história do Bill Clinton. Bill Clinton é um cara que dizem que ele é adotado. O pai dele não era o pai dele. E o cara vira presidente dos Estados Unidos. E eu comecei a ver, cara, que isso é uma coisa que é comum. Um cara gigante engravida uma mulher do nada, o filho cresce lá sem saber quem é o verdadeiro pai. E daqui a pouco ele cumpre um destino muito especial. Por que você colocou o Bill Clinton aí? É, Com porque essa foto bonitona aí. É. Do Elon Musk você pega a pior. Do Bill Clinton você pegou a... Que ele é da porque- fase da Mônica Lewinsky, né? E Que ele ganhou. esse cara também é meio estranho pra também, caramba. né? Esse cara é muito estranho. Esse cara é misterioso. É. Todos esses caras A têm uma relação dele história... com a mulher, com a estranha, Hillary. Com a Hillary, né? Na verdade, se você pegar o relato de Cathy O'Brien é uma mulher que diz que foi barbarizada pelos dois. Por ele e por... Pela Hillary. Principalmente pela Hillary. Que ela falou que a Hillary É radical. total. Que é tipo, eu lembrei da... Os caras falaram que a Hillary é devoradora de menininha. E que ela não brinca em serviço, não. Segundo esses relatos, né? Da Cathy O'Brien, quem quiser que pesquise aí, quem quiser mergulhar nessa toca do coelho aí. É. Então, Vilela, essa história é muito interessante porque não é um anjo caído engravida a mulher e cria o bebê para ser o rei da parada. Não, ele engravida e some. E aí, quando chega o momento certo,
o cara é encaixado no lugar. Me parece que eles deixam o cara ser criado numa família cheia de dificuldade, sem muita estrutura, para o cara ficar uma pessoa traumatizada e carente e dependente de afeto, para quando chegar o destino dele, os caras falaram, ó, tua história é essa. Mas para você cumprir seu destino, você vai ter que fazer essas coisas escabrosas. E como o cara teve... Tem um soldado invernal que tem aquele gatilho e o cara é ativado depois de um tempo. Não, a ideia... Ele não se lembra de nada e a partir do momento que ele tem é ativado, isso. tem toda uma... um protocolo ali que ativa. Não, a ideia aqui, além disso, porque controle mental é coisa de ocultismo também, a gente sabe, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, quando chegar no momento do cara ser iniciado e fazer os sacrifícios, ele vai aceitar fazer, porque ele vai se sentir amado por essa galera, um amor que ele nunca teve. Que é o lance do Daniel Astral, que você falou, essa relação. Você vai ver que você pega o livro dele, O Filho do Fogo, da página 1 até a página 180, ele contando a infância dele só perrengue. Putz. Entendeu? E ele teria sido gerado ali de propósito para lá na frente. Para lá na missão. frente. Isso é a história que é relatada no filme dele, tá, pessoal? No livro, perdão. Então, se você pega o Livro do Fogo, volume 1 e o 2, você vai ver que a história é um pouco essa. Que ele foi um cara que foi gerado para fazer uma missão nessa história, mas ele foi abandonado até que quando ele tinha 18, 17 anos, ele foi... É a história do Kevin Lomax, do advogado do diabo, pô. Essa é a história. O cara engravida a mulher lá no interior dos Estados Unidos, o cara cresce, quando cresce ele chama pra trabalhar com ele em Nova York, e lá na frente ele fala, pô, o cara é meu pai, pô. Darth Vader e Luke Skywalker. Exato, aí quando o que eu lembrei disso ontem, cara, a mãe do Keanu Reeves encontrando o Al Pacino e ela fica desesperada, porque ela sabe que foi ele que engravidou ela. Putz. Entendeu? Isso é meio comum. Você vê, Zeus nas histórias, ele faz isso. Ele pega a Europa, que a galera... Aí você fala, Europa que é o continente? Não. O nome do continente Europa vem de uma personagem da mitologia grega, chamada Europa. Então ele pega a Europa, engravida ela e deixa ela na ilha de Creta. E ele vai embora. E aí ele nasce lá o rei Minos, né, de Creta, e vira ali o rei a mãe dele. Uhum. E a mãe dele era o quê? Era crente. Só que quando ela era novinha, o cara engravidou ela. Ele chega super sedutor, num carrão cheio de grana, a mulher tá ali meio carente, e aí ele deixa a sementinha e vai embora. Eu tô vendo como essa história é recorrente. E aí eu fui pensando, né, em Bill Clinton, tem uma história parecida. Não, mas você vai lá na mitologia grega, a história é essa. Zeus descia, engravidava e largava lá e ia embora. Depois lá na frente ele, não, eu que sou teu pai. Alexandre o Grande, a história dele é isso. É isso também? É, porque, segundo a lenda, Alexandre o Grande dizia que ele não era filho do Filipe II da Macedônia, ele era filho de Zeus. Que a mãe dele, chamada Olímpia, teria sido, foi engravidada por Zeus, por isso que ele tinha aquelas habilidades excepcionais todas dele, né? De partir pra guerra sozinho, sem ninguém. Tem essa história, assim, a gente não sabe se Plutarco mentiu, né? Mas nas histórias lá, que você pega da história grega de Plutarco, quando ele faz as vidas comparadas e tal, tem uma história que o Alexandre está numa fortaleza, a fortaleza está cercada, e aí eles não conseguem sair e está começando a faltar comida, né? E aí ele fica revoltado um dia, ele pula lá de cima da fortaleza, em cima dos soldados, maluco. Pô, louco. Só que aí ele vai dizer que como era meio-dia, eu acho, e ele tava com a armadura muito polida, brilhante, quando ele desceu, o negócio achou que era um deus que tinha descido. E aí os caras ficaram com medo de partir pra cima, né? Que eles olharam e falaram assim, quem que é esse cara? O cara desceu voando, né? E aí quando eles viram, ele falou, não, é o Alexandre. Aí a galera partiu pra cima e ele ficou um tempão lutando sozinho com a multidão, cara. E aí a galera veio e tirou ele, né? Poxa. Então, assim, os caras faziam feitos assim, né, sobrenaturais, se é que as histórias de Plutarco sobre Alexandre são verdadeiras. Então, isso que a gente está falando do livro de Enoque, que anjos ficaram atraídos pelas mulheres e engravidaram as mulheres, isso é uma das lendas mais antigas que existem e continua existindo até hoje. Ainda continua, né, circulando esse tipo de história. Então, no livro dos Vigilantes, o que acontece? Ele vai revelar que Deus vai julgar a humanidade, vai julgar os anjos, né, pelas suas transgressões. A natureza, né, ela obedece
perfeitamente a Deus, enquanto os homens não obedecem, então vai fazer essa distinção entre uma natureza obediente e uma natureza humana desobediente. E aí ele dá o número certinho de quantos anjos caíram nessa queda, que foi uma queda diferente da queda de Lúcifer. Essa foi a queda de Samiasa. A primeira é de Samael. Eu ia falar exatamente isso, você adivinhou o que eu ia falar, porque é parecido o nome, né? Samael. E a primeira foi 1/3 do céu, né? 1/3. Então a gente está falando de talvez bilhões de anjos, né? Aqui são 200 anjos só. 200 anjos que eram os vigilantes, ou sentinelas.